Olá, aqui é a Vanessa de novo. Eu vou agora gravar o terceiro vídeo e eu vou estar continuando o assunto sobre bullying que eu falei no vídeo anterior. Eu vou dar atenção ao bullying que eu sofri na faculdade e falar um pouco como eu lidei com essa situação, como eu conduzi isso para que eu não decidisse parar a faculdade e deixar de estudar o que eu mais queria. O bullying, às vezes para você que nunca sofreu com isso, pode parecer uma situação bem boba, talvez, ou assim, uma coisa normal, mas para quem sofre e para quem absorve o bullying, para quem absorve essas brincadeiras que é feito com ela, é bem ruim, é bem chato. E é o que sempre aconteceu comigo. Sempre que as pessoas brincavam, tiravam sarro, eu absorvia isso, porque eu via aquilo como uma coisa negativa, como que as pessoas estivessem fazendo isso comigo porque elas não gostavam de mim, né? E eu sempre fui bem emocional, então eu sempre me chateava, né? Me retraía com isso, ficava chorona, não gostava. Bom, em 2009, 2010, eu entrei para a faculdade, publicidade, lá em Minas. Porque lá em Minas, porque agora eu estou no Paraná, voltei, né? Moro com meus pais novamente. E lá eu era casada. Então eu não tinha ninguém, né? Assim, fora o meu marido, meu ex-marido. Então, na faculdade, nos primeiros meses, foi bem tranquilo. Eu chegava cedo, né, na aula, eu tinha bastante tempo disponível, não estava trabalhando fora. E depois, eu acho que no segundo semestre, ou segundo bimestre, mais ou menos, a gente recebeu material da faculdade. E eu comecei a tirar um tempo para ler, para estudar, para ver o material antes de ir para a aula, né? Os professores mais ou menos assim nos falavam o que ia dar na próxima aula, então eu ia preparado para a aula. Chegando na aula, eu eu argumentava, eu perguntava, eu debatia com o professor os assuntos que ele estava tratando, que ele estava passando. Então, eu sempre estava ali interagindo. E isso, para os meus outros colegas, era ruim. Porque, nossa, ela sabe de tudo. Nossa, lá vem a Vanessa de novo. E começava a piadinha, né? E eu sentava lá na frente, puxava saco do professor. Então, um aluno que sabe de tudo é um aluno que estuda, né? E você não pode estudar. Porque você parece que você quer ser mais que os outros. Não. Você quer ser melhor que você mesmo. Quando você busca realmente o que você quer, você tá querendo internamente ser melhor que você mesmo, não melhor que os outros, né? E quando eu entro a entrar na faculdade, isso foi uma coisa interna minha. Eu vou fazer faculdade, vou estudar direitinho. Como assim, sempre estudei direitinho, nunca reprovei de ano, mas sempre não tive muita assim, uma nota boa, talvez pelos bullying que eu sofri, pela minha situação, então eu sempre, meu rendimento caía. E daí começou. Até bolinha de papel os alunos jogavam em mim. Nossa, era bem ruim, começou aquela situação ficar bem importuna pra mim. E em um momento eu decidi, falei, chega, eu não aguento mais. Isso tá me prejudicando. Eu ficava chorona, eu não queria, não tinha mais vontade de ir pra aula. Eu chegava em casa, eu chorava, eu chegava no meu cantinho eu lembro, como se fosse hoje. Eu chegava em casa, ia no cantinho do quarto, sentava no chão e chorava. Chorava porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Não queria que isso acontecesse comigo. Então, eu decidi a falar com a coordenadora da faculdade. E decidindo isso foi muito forte, porque assim, eu sou muito emotiva, sou muito chorona, as coisas assim me, me acertam, sei lá, me emocionam muito, eu fico muito abalada mesmo, com às vezes coisas bobas,
mas porque pra mim aquilo é um sentimento muito forte. E daí eu fui falar, foi bem difícil, fiquei chorando e tal. Mas falei, olha, não tô aguentando, tá acontecendo isso na sala, tá me prejudicando, né? Não sei o que eu vou fazer. Então, um certo dia, né, depois que eu falei com a coordenadora do curso, ela conversou com o coordenador da turma. E, né, eu não tava sabendo, né, como que as coisas estavam andando. E um dia eu cheguei na faculdade, já atrasada, porque essa situação do bullying, tudo que eu tava sofrendo, eu me fez com que eu decidisse que eu já ia chegar mais tarde na aula, atrasada ou em cima da hora. Então, pra chegar assim na hora, eu acaba chegando atrasada. E porque eu queria sentar no fundo, eu não queria. Eu queria sentar onde que tinha lugar. Eu não queria chegar lá e poder escolher lugar. Mas, né? Eu me afastei das pessoas. Assim, já era uma pessoa que não tinha muitos colegas e acabei me afastando mais ainda. Então, essa é uma situação que o bullying faz acontecer. E eu chego e o professor, que não era da matéria daquela hora, tava falando com a turma. Eu sentei no final da sala, né, nas últimas carteiras, fiquei observando. E daí eu percebi que ele estava falando com a turma sobre o bullying que estava acontecendo, que ele não admitia, que a instituição não admitia, que isso não era uma questão normal acontecer numa faculdade, que eles estavam sendo muito infantis, de primário, que ele não queria que isso mais acontecesse, mas eu sei que ele ficou assim uma meia hora, atrapalhou mesmo a aula, assim, né, do cronograma, mas depois disso, assim, eu acredito que quem fez o bullying comigo percebeu, deu pra notar, mas os outros estavam totalmente desligados, não sabiam de nada acontecendo, nem da minha parte, nem da parte de quem fazia bullying comigo. Então, algumas pessoas vinham assim e me perguntavam, Vanessa, você sabe? Você sabe? Eu falei, sim, esse bullying tá acontecendo comigo, sou eu a vítima e tal. E daí, essas outras pessoas acabaram, vamos dizer assim, me incluindo no grupo delas, se aproximaram de mim, foi bem bacana na época, me ajudou muito. Mas a outra questão que eu queria falar é quais eram essas pessoas que praticavam o bullying? Posso citar assim 3 pessoas que eu tenho assim muito fixo na minha cabeça, que sempre tava ali junto no bolinho e falando de mim e rindo de mim e fazendo chacota, sempre me incomodando. Então, são 3 pessoas, 3 personas diferentes. Um homossexual, de pele morena, assim, mais escura, não chega a ser negro. Uma moça de pele branquinha, 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 gorda. Não é gorda, mas muito bonita, por sinal. Então, cada um tem a sua característica, né? Cada um ali no seu eu. E uma outra pessoa também da pele morena, assim, um pouco mais escura, também não chega a ser negra. Então, o que eu vejo? São pessoas que, tipo de pessoas, vamos dizer assim, que também sofrem bullying, que também sofrem, ou sofreram na sua vida, já às vezes tinham sofrido até aquele momento, e pode ser que acabam usando esse artifício de zoar com o outro para se sentir bem, para sentir, não sei, é isso que eu entendo. Então, essas pessoas, sabe, deveriam ser até mais amigos dos outros do que as outras pessoas, né? Que ninguém faz diferença se é branco, se é preto, se é alto, se é moreno, se é gordo. Porque a gente tem isso na sociedade, né? A pessoa gordinha a gente já percebe. A pessoa morena a gente já percebe. E isso não é uma questão
de racismo minha, nossa, nem passa longe, nem racismo, nem nada, né? Mas, infelizmente, eram essas pessoas que faziam bullying comigo. Bom, quando eu comecei a perceber o bullying comigo na sala, eu falei com a psicóloga, eu já tava indo na psicóloga com outro motivo, meu pessoal. Eu senti umas dores no corpo e tal, daí a gente ligou isso ao emocional. E eu falei pra ela que tava sofrendo bullying e tal, e de repente eu decidi que eu ia falar com a coordenadora e tal, falei, de quando eu cheguei na sessão de psicologia, psicologia, sei lá, eu relatei a ela, ó, eu agi assim, não quis saber, fui lá, falei mesmo, vou ver o que vai dar. Daí ela falou, bom, se você tá bem, tá conseguindo lidar bem com isso, se você foi lá e resolveu, se você acha que é isso que deve ter feito, tá tranquila em relação a isso, tá indo pra aula e tudo, tranquilo. Se você, né, bom, está se sentindo bem, não precisa falar sobre isso, se você acha que tem necessidade, pode vir e relatar isso a mim, e pronto. Então, o que acontece? Então, às vezes, até de eu estar aí na psicóloga, o fato de eu estar lidando, trabalhando minhas outras questões com ela, me ajudou um pouco, né? A me manter um pouco mais centrada. Mas eu mesmo peguei e falei, não, né? Eu não sou nenhuma criança, eu sei bem o que precisa ser feito, o que tá certo, o que tá errado, e fui lá e levei isso para, vamos dizer assim, para as pessoas superiores da faculdade em relação à turma. E pronto, né? Eu, vamos dizer assim, consegui terminar a faculdade, não deixei de ir, não, graças a Deus, assim, meu rendimento caiu um pouco, minhas notas caíram um pouco, mas eu não fiquei em pendência ou dependência em nenhuma matéria, graças a Deus, assim, batalhei muito por isso, pelo menos, assim, pra não ficar, não prolongar, né, os 4 anos de faculdade, né, então foi difícil, mas eu consegui ir até o final, porque o bullying aconteceu comigo logo no início, então rolou até no final um clima estranho na sala, né, e eu me apeguei muito a colegas que vinham de fora, vinham de outras turmas, outras faculdades para estudar ali. E eu me aproximava muito delas, e onde eu fiz umas amizades bacanas, que me ajudavam, que faziam comigo o trabalho, né? E elas também estavam muito meio por fora do assunto. Então eu sempre fui de ajudar muitas pessoas, e foi assim que eu conduzi a faculdade. E bom, consegui terminar bem tranquilo e formada, graças a Deus. Agora já há 2 anos. O que eu tenho para falar sobre isso? O bullying sempre esteve presente, principalmente na escola, faculdade, então sempre no ensino ali, né? E cada momento eu lidei de uma forma, né? No momento eu não sabia o que era, depois mais pra frente eu simplesmente ia falava com a diretora, mas não, naquela época não se falava de bullying, hoje se fala de bullying. Quando eu tava indo pra faculdade se falava de bullying. Então, foi aí que eu identifiquei, eu sofri bullying lá na segunda série, eu sofri bullying lá no primeiro ano. Então, foi que eu fui identificando. Então, eu acho que assim, a gente tem que perceber, a gente tem que ficar um pouco mais atento ao que está acontecendo conosco e o que está acontecendo com a pessoa ali do seu lado. Às vezes ela também está passando por uma situação dessa, uma criança que convive contigo, um filho, um irmão. Essa pessoa está ficando retraída, essa pessoa mudou o comportamento, está irritada, não quer fazer, não quer ir para a escola, alguma coisa não vai estar legal, alguma coisa não está certa. E pode ser que esteja acontecendo alguma coisa lá na escola, dentro da sala de aula. Tá? Então, acho que assim, quanto antes isso é resolvido, é percebido, vai ser melhor para ela e para quem convive com essa pessoa. Bom, o vídeo já ficou um pouquinho comprido. Agradeço você que ficou assistindo até aqui. E
Se você tem alguma situação parecida com essa, às vezes que você esteja aí lembrando, fala comigo, me responde por um vídeo, faz um vídeo e manda pra mim. Vamos manter esse contato, eu gostaria muito de ter esse contato contigo também. Eu não quero só eu falar, eu quero ouvir você também. Você passa alguma situação que te deixa deprimente, que você sempre tá ali, sabe? Parece que aquela situação sempre vem, sempre vem, sempre vem. E você não tá conseguindo lidar com isso. Então, você também pode falar, pôr isso pra fora e resolver isso. Porque a gente é passivo de erro, a gente deve chorar, a gente fica triste, mas isso não pode se prolongar com o tempo. Quando isso se prolonga, aí que é o X a questão. Alguma coisa está errada. Então, a gente se vê no próximo vídeo.